Imagine um mundo à beira do colapso, onde a corrupção e a violência dominaram tudo. Em meio ao caos, um homem recebe uma missão impossível: construir uma arca para salvar a vida. Mas como preparar-se para uma chuva que mudaria para sempre o destino da humanidade? Neste vídeo, vamos revelar a verdadeira história do dilúvio, muito além dos mitos e das lendas. O mundo antes do dilúvio não era feito de silêncio ou paz. Era barulhento, agitado, sujo. As cidades cresciam à beira dos rios como feridas abertas, homens erguiam torres em nome do orgulho e as noites eram marcadas por gritos, disputas e sangue. A violência se tornara hábito. Os fortes esmagavam os fracos sem remorso. O comércio era desonesto, os julgamentos corrompidos. Homens tomavam o que queriam: mulheres, terras, vidas. O sagrado havia desaparecido dos olhos da maioria, substituído por estátuas de pedra, rituais vazios e promessas compradas com ouro. A ganância reinava absoluta nos altares que os próprios homens construíam para si mesmos. Noé andava entre essas pessoas como uma figura deslocada. Não gritava, não tomava parte das festas, não ria com os comerciantes. Era visto como estranho. Um homem de hábitos antigos que acreditava em um Deus invisível, enquanto todos se dobravam aos ídolos esculpidos à imagem da arrogância humana. Ele observava em silêncio as crianças sendo ensinadas a mentir, os juízes a vender sentenças, os líderes a desprezar os humildes, os jovens a zombar da verdade. O mal não era mais exceção, era a regra. E quem escolhia o caminho do bem era tratado como louco, ultrapassado, perigoso. Foi nesse mundo podre, em meio ao caos e à decadência, que Noé recebeu uma mensagem. Não vinda de um mensageiro com asas, nem por vozes entre as árvores. Era uma certeza pesada que tomou conta de sua alma. Tudo isso teria fim. Não seria um fim silencioso, mas um juízo. Uma inundação que lavaria tudo. E ele seria o único homem chamado a se preparar. Enquanto os outros edificavam casas maiores, ele começaria algo muito mais estranho. Um navio, no meio da terra seca, um abrigo da fúria divina que ainda não havia se revelado. O comando que Noé recebeu não foi simples nem uma sugestão sutil. Era uma ordem direta, clara, implacável. Construa uma arca. Uma embarcação de madeira bruta, sem ornamentos, gigantesca em suas proporções. Medidas exatas foram indicadas, com 3 andares, um teto resistente e uma única porta. Um espaço capaz de abrigar pares de todos os animais da terra, além de conter alimento suficiente para sustentar cada ser durante um longo período. Noé não entendia totalmente o propósito, não sabia como explicar aquilo à sua família. Mas havia algo em seu espírito que o impelia a agir. Era uma missão que não podia ser ignorada. Os primeiros golpes de machado ecoaram pelo vilarejo e logo atraíram olhares desconfiados e risadas zombeteiras. Um navio, Noé? Vai navegar por onde? Aqui não existe mar, só terra seca. Crianças apontavam e riam. Velhos balançavam a cabeça em desaprovação. Muitos julgavam aquilo uma loucura inofensiva, um delírio passageiro. Outros, com medo ou descrença, chamavam aquilo de heresia, um insulto aos deuses do povo. Mas dia após dia, sob sol escaldante e tempestades repentinas, Noé seguia firme. Madeira após madeira, braço após braço, enquanto os outros construíam fortalezas e muros para defender seu orgulho, ele construía a salvação para um mundo condenado. A madeira era trazida de longe, escolhida a dedo, cortada e deixada para secar ao sol, tornando-se resistente contra o tempo e a água. Suas mãos, marcadas por calos e pequenos cortes, eram a prova visível de uma fé que não precisava de evidências palpáveis. Noé não buscava convencer ninguém. Não pregava em praça pública, não usava palavras para ganhar seguidores. Sua vida era seu sermão, sua obediência, seu testemunho silencioso em meio a um mundo cego. A arca começava a tomar forma. Parecia um monstro adormecido em meio à poeira e à pedra seca, um navio parado no meio da terra sem mar. Cada pedaço de madeira encaixado era como um grito silencioso, uma advertência oculta
para aqueles que se recusavam a ver. Algo terrível estava vindo, mas ninguém acreditava. Ninguém queria acreditar, exceto ele. O céu naquela manhã parecia diferente, estranho, quase carregado de uma energia silenciosa que ninguém conseguia explicar. Uma quietude profunda pairava no ar, tão intensa que parecia que o mundo inteiro segurava a respiração. Nenhuma criança brincava nas ruas de terra batida. Nenhum martelo soava nos telhados. Nenhum animal corria apressado. Era como se o tempo tivesse diminuído o passo, preparando-se para algo que ainda estava por vir. A arca, imponente e sólida, estava pronta. As portas estavam abertas, como um convite silencioso para todos os seres da terra. E então, os animais começaram a chegar. Não foram forçados. Não precisaram ser chamados. Vieram como se uma força invisível os guiasse, andando em pares, 2 a 2, com passos silenciosos e compassados. Famílias inteiras de criaturas, desde os grandes elefantes até os pequenos coelhos, caminhavam lado a lado, atravessando a terra seca com uma calma surpreendente. Era como se soubessem de algo que o homem ainda ignorava. Alguns dos que assistiam zombaram mais uma vez. Até os bichos caíram na loucura dele. Mas no fundo de suas almas, uma inquietação começou a crescer. Um medo desconhecido que não conseguiam explicar. Noé ergueu os olhos para o céu e viu as primeiras nuvens se acumularem, densas e negras, diferentes das nuvens comuns daquela região e daquela estação. O vento mudou de direção, trazendo um cheiro metálico no ar, pesado e cortante. E então, finalmente, a primeira gota caiu. Suave, solitária, quase imperceptível para quem não estava atento. Mas para Noé, cada gota carregava um peso infinito, um sinal claro de que a promessa estava para se cumprir. Logo veio outra, depois outra e outra. As gotas começaram a formar uma sinfonia silenciosa que crescia em intensidade. Os animais já estavam dentro da arca, acomodados em seus espaços, e a família de Noé também. Ele ficou do lado de fora, olhando para o céu que escurecia rapidamente, esperando pelo último momento possível. Quando o som da água batendo no chão se tornou uma música constante, um rugido suave que enchia o ar, Noé finalmente entrou. A grande porta da arca foi fechada, não por mãos humanas, mas por algo maior. Uma força invisível que selava o destino de todos ali dentro. Lá fora, o mundo ainda ria, zombava e ignorava o aviso. Lá dentro, começava o silêncio da espera. Um silêncio que mudaria tudo para sempre. O que começou como uma chuva comum, logo se tornou um ataque implacável. As janelas do céu se abriram sem aviso, despejando torrentes que pareciam não ter fim. A terra gemeu. Rachaduras profundas surgiram e água jorrou dos abismos, como se a crosta terrestre estivesse rompendo. O chão se partiu. Rios surgiram onde antes havia pedra. Montanhas estremeceram. O mundo parecia ser despedaçado em sua essência. Casas ruíram como papel encharcado, desmoronando diante das águas violentas. Homens corriam, gritando e tentando segurar o impossível. Não havia abrigo, nem muro, nem templo, nem torre resistia ao poder da tempestade. A fúria da natureza mostrava sua força, e aqueles que antes zombavam da palavra de Noé agora encaravam a dura realidade. Dentro da arca, Noé ouvia tudo com silêncio tenso. Batidas desesperadas contra a madeira eram o som de vidas implorando por salvação. Vozes gritavam seu nome. Pedidos de socorro misturados com choros angustiados. Com o tempo, o silêncio tomou conta, substituído pelo rugido constante das águas. A arca foi erguida pela correnteza, flutuando como uma folha soprada por vento impiedoso. Passava entre árvores arrancadas, corpos levados pela correnteza e destroços de destruição e desespero. Não havia direção, apenas luta pela sobrevivência. Lá dentro, o escuro era absoluto. O ranger da madeira sob a pressão das águas ecoava, lembrando da fragilidade da embarcação. O cheiro forte dos animais misturado com suor e medo preenchia o ar. A tensão era visível nos olhos da família de Noé, compartilhando medo e esperança.
Dias e noites se confundiam sem contagem, apenas espera pelo fim da tempestade. Cada trovão lembrava que o velho mundo estava sendo apagado. Cada gota era um veredicto, uma sentença sobre o fim do que foi. A arca não era só um barco, era um túmulo flutuante, o último refúgio daquele mundo condenado. E mesmo assim, ela se mantinha firme, intacta, guardada não por sorte, mas por propósito, porque dentro dela estava o que restava da esperança, a promessa de um novo começo. O rugido da tempestade finalmente cessou. O céu, antes carregado e furioso, agora estava calmo, porém cinzento, sem sinais claros de sol ou estrelas. A arca flutuava sobre uma imensidão líquida que antes não existia, um oceano que cobria toda a terra. Não havia horizonte à vista, nem montanhas, nem árvores, apenas água, uma vastidão sem fim, como um manto de morte líquida, cobrindo tudo o que um dia foi vida. O mundo tinha se transformado em um deserto aquático infinito, onde a esperança parecia tão distante quanto a terra que desaparecera sob as ondas. Lá dentro, o tempo parecia ter parado, sem o sol para marcar os dias, sem estrelas para guiar as noites, sem um calendário para medir a passagem do tempo. Cada momento se tornava igual ao anterior. A arca balançava suavemente com o movimento constante das águas, acompanhada apenas pelo som da respiração dos animais e o leve ranger da madeira. Noé mantinha em sua mente um diário preciso. Contava os dias, alimentava os animais, limpava os compartimentos com cuidado e atenção, rezava e esperava. Esperava que a tormenta acabasse, que a terra voltasse a aparecer, que a vida renascesse. Suas reflexões, Noé pensava nas cidades que haviam afundado, nas pessoas que conhecerá e que agora estavam perdidas sob as águas. Recordava os rostos zombeteiros que antes riam de sua missão e sentia a tristeza do isolamento e da responsabilidade. Perguntava-se se algum dia veria novamente a terra firme, se voltaria a pisar no solo seco, se haveria futuro para a humanidade. A arca era um mundo fechado, um refúgio solitário no meio da vastidão líquida, e cada membro da família carregava o peso esmagador de saber que eram os últimos sobreviventes de um mundo que havia sido apagado. A água parecia eterna. O silêncio lá fora era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da arca, movendo-se lentamente sobre o mar sem fim. Até que um dia, algo mudou. A arca tremeu levemente, um ruído seco ecoou, madeira rangendo contra a rocha. Ela havia encostado em terra firme, uma terra ainda invisível, mas agora presente sob seus pés. No entanto, não era hora de sair. O tempo da espera ainda não tinha terminado. A esperança, silenciosa e tênue, começava a surgir com a promessa de um novo começo. Finalmente, o céu se abriu após dias de tempestade e silêncio pesado. A primeira luz dourada atravessou a janela superior da arca, como um sinal de renascimento e esperança. A água ainda cobria a terra, mas começava a recuar lentamente, dando espaço para um novo começo. Era o início de um ciclo diferente, uma chance para a vida se renovar. Noé abriu a janela e sentiu o ar fresco e úmido entrar. Soltou uma pomba que voou para longe, desaparecendo no horizonte cinzento. Dias depois, a ave retornou, trazendo um ramo verde no bico. Um pequeno, mas poderoso sinal de que a vida persistia. Aquilo era a confirmação de que a esperança não estava perdida. Com cuidado, a porta da arca foi aberta. Noé deu o primeiro passo fora do abrigo flutuante, com reverência e silêncio, reconhecendo a gravidade do momento. A terra estava molhada, mas viva. O solo finalmente livre da inundação, pronto para receber a vida novamente. Era o começo de tudo, o recomeço da humanidade. Os animais saíram lentamente, guiados por seus instintos, explorando o novo mundo diante deles. Noé olhou para o céu, onde um arco-íris surgiu entre as nuvens dispersas, um pacto silencioso entre o Criador e a criação. Naquele instante, compreendeu que sua missão ia além de sobreviver. Era preservar, proteger e reconstruir. O mundo renascia sob seus pés
oferecendo à humanidade uma nova oportunidade para aprender com o passado. Noé sabia que o futuro exigiria fé, coragem e trabalho, mas naquele momento havia só silêncio e esperança. Um recomeço sagrado, cheio de promessas para os dias que viriam.